Quero cumprimentar a igreja que vai ser arrebatada a qualquer momento com a paz do Senhor, amém? Dá um glória aí para o culto ficar pentecostal. A tampa da chaleira vai voar hoje aí. Estou feliz de estar aqui, tenho tantos amigos nessa casa, né? A irmã do filme O Quarto de Guerra está aqui. E é a primeira vez que eu estou aqui, né? Vendo. Obrigado, irmã. Obrigado. Você vai para o céu, viu? Não ia não, mas essa água liberou acesso. Né? E essa casa espiritual na gestão dos pastores. Você dá glória a Deus pela vida dos seus pastores. E está vendo aqui o Tomás, está vendo tanta gente aqui. A Cássia mais ou menos, eu estou feliz, mais ou menos. Mas eu estou feliz. Paz, meu irmão, tudo bem? Pega a sua Bíblia aí, crente. Porque o Senhor tem uma palavra para nós hoje. Me deram 40 minutos para pregar, eu vou pregar igual o WhatsApp, na velocidade 3. Senão não vai dar tempo. Então vamos lá? Pega a sua Bíblia, por favor, e vamos até o livro 1 Reis. Primeira Reis. Você vai até o capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Uma celebração diferente, estou gostando, vou copiar tudo lá na minha igreja. Copiar tudo. A garota canta, faz podcast, ofertório, chuta, busca a bola, agarra, narra e vende pipoca na torcida. E no final dá certo, ela é terrível. Vamos, quem achou, diga eu achei. Quem não achou, diga escola dominical. Aí, sempre tem. Só perdoa você se for novo convertido. E aí eu vou me valer, assim, de uma celebração meio dirigida pelas novas gerações, né? E eu quero pregar uma mensagem que se chama A Capa. Diga comigo, A Capa. A Capa, em 1 Reis, qual é o personagem da nossa pregação? Duvido saber. Quem? Está ligada no mistério. Antes da gente começar a pregar, olha para mim aqui. Olha aqui para mim. O bojo da mensagem, né, o enredo, é sobre discipulado. Você crê no discipulado? Então nós vamos discorrer sobre essa temática do discipulado. E eu escolhi o texto de 1 Reis 19. Mas antes eu só quero fazer um panorama sobre o discipulado em si. E eu queria que você me respondesse. O primeiro episódio de discipulado na Bíblia, me ajuda? Vamos? Não, antes. Elias e Eliseu, antes. Moisés e Josué. Errou. Pior que pegar a cola é pegar a cola errada. Bora? Ô gente, olha para mim aqui. A Bíblia diz que todos os dias Deus vinha no Éden. O que ele vinha fazer no Éden? Andar com Adão, conversar com Adão, ter intimidade com Adão. Tinha alguma apostila? Tinha algum livro? Tinha alguma aula? Tinha alguma pregação? Diga comigo, discipulado é relacionamento. Olha para o lado e diga assim, irmão, você vai crescer a imagem, à medida que você andar com alguém. Amém? Você que não gosta de falar para o irmão do lado, você se lascou comigo. Então a Bíblia diz que todos os dias o Senhor vinha passar tempo junto. E olha que coisa maravilhosa, quando você passa bastante tempo com alguém, você pega o jeito desse alguém, sim ou não? Então, nós temos outros casos de discipulado na Bíblia. Eu falo assim o nome do discipulador, você fala o nome do discípulo, vamos lá? Paulo e Timóteo, vocês são demais. A cola, Moisés e Josué, para não ficar assim só nos homens, né? Noemi e Ruth. Mas sem dúvida nenhuma, o discipulador da Galileia,
O Jesus de Nazaré, Ele tem um poder extraordinário de pegar a gente no anonimato, trabalhar em cima dele e transformar essa pessoa na melhor versão de si mesmo. O discipulador da Galileia ia andando e ele não escolhia aqueles que sabiam, ele não escolhia esses homens nas sinagogas, ele não procurou líderes religiosos, ele foi atrás de gente comum, sem linhagem, os improváveis, e ele disse assim: você não vale nada, mas se eu trabalhar na sua vida, se eu discipular você, você vai chegar longe para a glória de Deus. Amém, gente? Então esse discipulador está passando aqui nessa noite, você crê nisso? E ele está olhando para dentro da nossa cara, e ele está procurando pessoas que vão ser discipuladas por ele. Olha, no discipulado você recebe muita coisa, amém? Mas se prepare, porque ele também vai arrancar muita coisa de você. No discipulado você tem o benefício de ficar mais parecido com ele, mas à mesma medida que você começa a se parecer com ele, você deixa de se parecer consigo mesmo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Jesus não tinha sala de aula, gente. Jesus não ensinava aí com 3 tópicos, quem faz isso sou eu. Jesus não tinha assim uma metodologia psicológica, né, para acessar. Não. Ele tinha a sua própria vida, a sua matéria era a sua própria vida. Anda comigo, come comigo, viaja comigo. Quando eu expulsar demônio, esteja perto, fica de olho. Quando eu estiver curando alguém também, observa, sabe por quê? Porque daqui a pouquinho eu vou voltar para o Pai, mas você vai continuar a obra que eu comecei. O discípulo, ele tem essa incumbência de aprender tanto, de conviver tanto, que quando o mestre sair de perto, o ensino continua. A metodologia já foi absorvida. Mas olha, o discipulado é tão forte, irmão. Você vê na vida do Pedro. Pedro deu tanto trabalho para Jesus, mas ele foi alguém que esteve tão perto que ele foi absorvendo assim, quase que por osmose, pegando. Ele errou tanto, mas ele também viveu cada coisa interessante que nem todos viveram. Por quê? Porque está perto. Então não importa como você chegou, se você ficar perto, você vai pegar o jeito Jesus de ser. Nenhum outro discípulo pode se gabar de ter andado sobre as águas, só o Pedrão. Quando ele errava, pastor, ele errava feio. Mas também quando ele acertava, Jesus dizia assim: não foi a carne ou o sangue que te revelou isso, mas foi o Espírito Santo. Para nenhum outro discípulo ele disse assim: ó, cuida das minhas ovelhas, cuida deles. Pedro, fica crente, Pedro, fica crente. Quando você der uma melhorada, porque agora tu não está valendo nada. Pedro, quando você der uma melhorada, cuida dos seus irmãos, cuida deles, Pedro. Você está comigo aqui? Diga amém. O discipulado na vida do Pedro foi tão poderoso, ele pegou tanto, que no dia que foram prender Jesus lá no Getsêmani, aquela mulher doida, né, que estava ali, falou assim: você é um deles. Ele disse assim: eu não sou. Você é um deles sim. E aí ele nega uma vez, depois ela volta, diz assim: você é um deles. Ele disse assim: não conheço este homem. Você está doida? Depois ela volta e diz assim: olha aqui, você pode enganar quem você quiser, mas a mim você não engana não. Você é um deles, sabe por quê? Porque você fala como ele. Você pegou o jeito dele. Sai pelos seus poros. Dá para saber. Você pode fingir, mas olha, dá para ver em você. Ô glória. Bota a mão em quem está aí do seu lado aí, bota a mão e fala assim: você se parece com ele, querido. Tão gostoso quando alguém olha para a gente e diz assim: eu não sei explicar, mas você tem alguma coisa diferente. Hoje você pode dizer para ele: é o brilho do Espírito Santo. Só vive isso quem está perto, irmão.
Agora um irmão que tem vindo na igreja, não se envolve com nada, não lê sua Bíblia, não ora, não adora a Deus, irmão, ele tem cara daquilo que ele fica mais tempo. Ele tem cara do Instagram, dorama. Fala dele. Você olha para a cara dele, você vê a logomarca do Instagram. Irmão, você derrama aquilo que você está cheio. Eu quero me parecer com Jesus. Não adianta orar, você tem que conviver. Não adianta pedir isso aqui no culto: Senhor, eu quero parecer contigo, e amanhã você esquece dele. Você só vai lembrar dele domingo que vem. Misericórdia. Você está vivo? Vai me amando, irmão, no final vai dar certo. Eu vim chacoalhar você aqui. Você vai sair daqui mais crente hoje, mais apaixonado por Jesus. Mas hoje a gente vai falar do Elias e do Eliseu. Pega a sua Bíblia aí, vamos embora. 1 Reis 19 diz assim, a partir do versículo 19 também: partiu, pois, Elias. Não trouxe a Bíblia, pastor, pode acompanhar ela no telão. Partiu, pois, Elias dali e achou Olha aqui, quando Deus tiver uma obra para realizar na sua vida, fique tranquilo, Ele vai te achar. Ele vai te achar. Não precisa ficar se autopromovendo, Ele vai te achar. E Ele não te acha só no culto não, até na rua Ele te acha. Dentro do mercado Ele te acha. Eu vi o testemunho de uma mulher que disse que um mendigo parou ela para falar na rua. Jesus, o mendigo está falando comigo. Você não converte não, o mendigo vai te parar na rua. Fica crente. Ele achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele. Presta atenção no texto, irmão. Elias passou por ele, não diz que ele parou, diz que ele só passou. Não perca as oportunidades de Deus. O profeta, o homem de Deus, irmão, passou na propriedade dele. O garoto estava trabalhando na lavoura do pai, lavrando a terra com o carro de boi ali. Mas aí, olha que coisa interessante. A oportunidade, o chamado, a vocação passou por ele. Diz que quando ele passou por ele, ele lançou a sua capa. Apareceu o tema da mensagem: a sua capa sobre ele. E então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, então eu te seguirei. E ele lhe disse: vai, volta, pois o que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir. Tomou a junta de boi, os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou, seguiu a Elias e o servia. Você diz glória a Deus pela palavra? O discipulado de Elias e de Eliseu começa com um utensílio. Que utensílio é esse? É o que, gente? Pelo amor de Deus, gente. Márcio Lira, vem pregar aqui no meu lugar. Começa com um utensílio. Que utensílio é esse? Uma capa. Começa com uma capa. Você perceba aqui que não teve diálogo entre eles. Eles não conversaram. O profeta passou, jogou a capa e continuou. Quem correu atrás do profeta foi ele. Meu Deus. Eu entendi o que você fez. Irmão, quem tem alinhamento espiritual conversa até sem palavra. Olha aqui. Eu tenho para mim, a Bíblia não diz, mas quando eu chegar lá eu vou perguntar para ele. Eu tenho para mim que o Eliseu já sonhava com esse dia. Eu tenho para mim que o Eliseu já ficava assim: já pensou, o homem de Deus passa aqui perto de casa, me chama para andar com ele. Não é que eu não gosto da minha realidade, mas eu tenho sonhos maiores do que isso. Deixa eu liberar uma palavra sobre você aqui em nome de Jesus. Deus tem sonhos maiores do que a sua geografia. Deus tem sonhos para você maiores do que sua conta bancária. Deus tem sonhos maiores para você.
Para mim, ele já sonhava com isso. E quando a oportunidade passou, quando o profeta passou, ele falou assim: agora, eu não perco essa oportunidade. Dizem por aí que a oportunidade é um homem careca que tem uma franja. Quando ele vem, você tem que agarrar, porque se ele passar, você não pega nunca mais. Diga assim: eu não posso. Fala direito, diga: eu não posso desperdiçar as oportunidades de Deus. Você pode aplaudir o Senhor aí no seu lugar? Aleluia. Tem ali um alinhamento, tem uma cumplicidade entre eles. Os dois querem a mesma coisa. Ele precisa de um discípulo e ele precisa de um discipulador. É a fome com a vontade de comer, mas tem que estar ligado, irmão. Uma oportunidade como a história podia acabar aqui. Ele poderia parar na capa: oba, ganhei um casaco novo, obrigado, hein? Não. Mas ele não está de lerdeza. Ele está entendendo o que está acontecendo. Isso foi um convite. Eu entendi. Ele está me colocando debaixo da sua cobertura. Eu vou, mas eu não vou de qualquer jeito, não. Eu tenho que resolver algumas coisas. Eu estou pronto para ir, mas olha, eu preciso resolver algumas coisas. Ele diz assim: eu não estou largado nessa vida não, eu tenho pai, eu tenho mãe. A Bíblia não diz que esse homem tem irmãos. A Bíblia diz que ele tem pai. A Bíblia diz que ele tem mãe. E a Bíblia diz que ele está trabalhando na fazenda da família, na propriedade ali. Diz o nome do pai dele, ele é filho de Safate. Ele tem uma cobertura. Ele vai entrar debaixo de uma outra cobertura, mas ele tem que resolver essa cobertura que ele está agora. E aí, irmão, ele precisa perder algumas coisas. Eu falei e vou repetir. No discipulado, você ganha algumas coisas, mas você perde também. Ele diz assim: olha, eu tenho que dar um beijo no meu pai. Eu tenho que dar um abraço na minha nega velha. Sabe por quê? Porque eles que me trouxeram até aqui. Tudo que eu sou, eu devo a eles. Eu vou passar por uma outra fase, mas para eu entrar na outra fase, eu tenho que resolver essa aqui primeiro. Se eles não me beijarem, beijo na Bíblia, irmãos, é bênção. Beijo na Bíblia é aprovação. Pode ir. E aqui a história também podia ter terminado. E aí eu fui falar com meu pai: profeta Elias, olha só, eu estou doido para ir com você, mas eu tenho que resolver uma coisa. Vou lá falar com meu pai, com a minha mãe, e o senhor não sai daqui não, ok? E quando ele chegasse em casa, o pai poderia dizer assim: o quê? Você vai aonde? Você não vai a lugar nenhum. Deus livre o profeta Elias de uma praga igual você. Sabe por quê? Porque o profeta Elias não conhece esse moço, mas quem convive, quem conhece você é quem mora com você. Mas eu tenho para mim, também não está na Bíblia, mas eu tenho para mim que o pai dele disse assim: meu filho, você vai fazer muita falta aqui. Meu filho, você é uma bênção. Eu não sei como é que eu vou aguentar essa doida da sua mãe chorando todo dia com saudade de você, mas nós te criamos para algo maior. Meu filho, seja uma bênção para o profeta Elias, como você tem sido nessa casa. Eu te beijo, eu te abençoo, vai na paz. Com essa segurança, com esse envio, com essa bênção, ele volta para o profeta. A Bíblia diz que ele queima os bois na madeira da carroça, chama os seus amigos para celebrar. É o churrasco da despedida, né? Irmão, vai ter churrasco lá, me chama, viu? É o churrasco da despedida. Ele não sabe quando vai voltar naquele território. Ele está fechando a página do passado e entrando num novo nível espiritual. Você recebe isso em nome de Jesus? Mas isso não é fácil, irmão. Deixar pai e mãe, deixar roupa lavada, deixar feijãozinho. Ir para onde? Não sei. Dormir aonde? Só sei que eu quero ir. Eu só sei que eu quero cumprir a chamada e a vocação que Deus tem para mim
O ministério de Eliseu começa com renúncia. Eu preciso deixar um ciclo, meu Deus, para entrar em outro ciclo. Coloquei lá na tela, lê comigo, por favor. Pode passar. Pode passar. Diga comigo, no 3, hein? 1, 2, 3. Novos começos precisam de términos. Quantos querem o novo de Deus? Sabe quanto custa o novo de Deus? Você deixar o velho para trás. Tem gente que quer tudo e vai acabar sem nada. Eu quero tudo de Deus, eu quero viver o sobrenatural, eu quero os dons, eu quero o chamado, eu quero ministrar, eu quero tudo. Mas você vai deixar o que para trás? Ah, pastor, tem que tocar nesse assunto? Tem, irmão. O preço, eu digo mais, a chave para o novo tempo é o velho. Você deixa o velho na porta e entra para o novo tempo que Deus tem para a sua vida. Você recebe? O Eliseu não é um boca aberta não, ele entende de cobertura espiritual. Eu vou sair daqui, mas não vou ficar na chuva. Eu já estou passando para a cobertura do profeta Elias. E aí o Eliseu sai dali e vai viver um ministério abençoado com Elias, amém? Olha, um ministério próspero, abençoado, de quê? Qual era a proposta do Elias para ele? Quanto que ele ia ganhar? Não falaram sobre isso. Não falaram sobre isso. Você vai me dar um cargo? Eu vou ser o vice Elias? Não. Partiu dali, sabe para quê? Para o servir. Lá no texto diz, e ele seguiu Elias e o servia. Mas existe ministério para servir? Ah, irmão. Ah, irmão. Você vê alguém pregando, você vê alguém pastoreando, você não sabe a história. Às vezes a gente vê alguém tão importante, né, pregando o evangelho, sendo influente nas redes sociais, você não sabe a história, irmão, até chegar ali. Você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Partiu para servir no ministério poderoso. Se um profeta levanta aqui na igreja e diz assim, olha, Deus tem uma obra poderosa na sua vida. Olha, o Senhor vai te levar pelas nações, você vai voar, você vai fazer, você vai vir. O que você faz? Você é arrebatado, irmão, você marcha no poder, você gruda no teto da igreja. Porque a gente acha que um grande ministério, irmão, é visibilidade, são multidões. Sabe qual era o grande ministério que Deus tinha para o Eliseu? Servir o Elias. Levar a mala do Elias. Você vai comer agora, profeta? Sim, se você puder botar minha comida, deixa comigo. Você vai tomar banho, profeta? Aqui está a sua toalha. Irmão, tudo que você está fazendo para Deus está sendo contemplado pelo céu. Deus não fica devendo nada para ninguém. Seu serviço está sendo anotado por Deus. Sua dedicação à sua liderança está sendo contemplada pelo céu. Eu vou ser o quê? Cooperador. Eu vou ser o quê? Ator coadjuvante. Eu vou ser o quê? Servo. Irmão, mas ele serviu o profeta Elias com tanto zelo. Ele viu o profeta Elias fazer tanto milagre. Irmão, ele era o segundo. Quando acabava, todo mundo ia tirar foto com Elias. O que ele falava para o Eliseu? Eliseu, bota meu material para vender lá na porta. O céu está te vendo, irmão. O céu está te vendo. O céu vê você lavando o banheiro da igreja. O céu vê você na portaria da igreja. O céu vê você estacionando os carros da igreja. O céu vê você trabalhando nos bastidores. O céu vê, irmão. Talvez quem você quer não viu, mas Deus te viu. Deus te viu. Ele poderia chegar para Deus e dizer assim, poxa Deus, é só o Elias, né? E a minha vez não chega não? Eu estava lá na minha casa lá, trabalhando com meu pai já está velho, ele vai morrer, eu ia herdar tudo. Aí o Senhor me trouxe aqui para ficar andando com o profeta Elias. A minha hora não vai chegar não? É só ele? A minha vez não vai chegar. Está lá na tela, está lá na tela. Você recebe a unção que você respeita. Você herda a unção que você honra.
Você vai ter liderados um dia. Você vai ter liderados um dia. Cuidado para você não colher a falta de honra que você tem tido com a sua liderança. O céu está te vendo. O céu está te vendo. Elias então faz um acordo com Eliseu. Vamos fazer um negócio aqui, vê se está bom para você. Olha aqui, está no texto, lá na tela lá, ó. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, feriu as águas do Jordão, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram quantos? Ambos a seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, olha o acordo: pede-me o que queres que te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: rapaz, você sabe pedir, hein? Você não é fraco não, hein? Peço que me dê unção dobrada do Espírito que está sobre você. E disse ele: coisa difícil pediste. Vamos fazer o acordo. Se me vires, quando eu for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. O que o profeta Elias está fazendo com ele? Olha aqui. Você está me servindo com tanto zelo. Eu quero te abençoar. Eu quero deixar algo com você. Isso que você está me pedindo, rapaz, é caro demais. Mas eu topo o desafio. O Senhor me revelou que eu vou ser arrebatado a qualquer momento. Ele vai me tirar dessa terra. Se você estiver comigo, olha o discipulado aí, ó, junto. Diga comigo, junto. Perto. Na hora do arrebatamento, se você estiver perto, o que você me pediu é seu. Agora, se você ficar distraído, igual gente que vem para o culto de domingo para aproveitar o ar-condicionado da igreja, que não está nem aí para a pregação da palavra, que está doido para acabar o culto para ir comer coxinha, hambúrguer no Take Burger, você não vai receber nada. Fica ligado, algo de Deus vem na nossa direção hoje. Fica ligado, não perde não, irmão. Se não quisesse o que Deus tem para aqui, era melhor você ter ficado em casa. Já que você veio, pega tudo que o céu vai derramar aqui hoje. Imagina isso. Se o Eliseu sofria bullying, Tomás, antes, quanto mais agora. Porque, irmão, quem não tem intimidade critica quem tem intimidade. Para que isso? Só quer ficar perto da pastora. Eu não sei para que isso tudo. Está querendo alguma coisa. Irmão, quem não tem intimidade critica quem tem. Ele não tem coragem de se aproximar, fica criticando aqueles que não tiveram, aqueles que conseguiram quebrar a frieza e se aproximar. Você está comigo? Diga amém. O relacionamento deles foi para uma outra dimensão. Irmão, numa cultura machista, antiga, até para tomar banho era difícil. Não era não? O Elias falou assim, ó, vou tomar um banho. Ele falou assim, eu vou com você. Ele, lá ele. Então eu vou ficar na porta. Não, na porta tudo bem. Por que você está tão colado em cima de mim? Eu não posso perder a promessa que você me fez. O Senhor me disse que vai me dar algo, então, agora aguenta. Se ele virava, ele ia junto. Se ele parava, eu imagino o Elias dormindo e ele assim, ainda está aqui, ainda está aqui. Ainda está aqui, ainda. Igual mãe fica com o neném, já viu? Está respirando, está respirando. Diga comigo, tem que estar junto. Eu não posso perder essa chance. Não, a minha vida vai mudar, a minha vida vai mudar. Tem que ter valido a pena eu ter deixado tudo para trás. Algo Deus vai fazer. Olha aqui, algumas coisas, pega essa, hein? Algumas coisas Deus vai te dar pelas mãos de outra pessoa. Tem coisas que você vai ter alegria de conquistar.
Tem coisas que você sozinho vai resolver, mas tem outras que Deus vai dar na mão de outra pessoa para lhe abençoar. Ele vai te abençoar de tabela. Por quê? Para você não ficar achando que você é o máximo. Olha para o lado e fala assim: irmão, paga a minha coxinha hoje. Cachorro quente? Fala assim: irmão, eu quero com refrigerante. A bênção que Deus tem para mim está no teu bolso aí, irmão. Você sabe qual é o meu sonho? Marcinho, sabe qual é? É Deus me dar dinheiro. Deus me dá dinheiro, pastor. Eu tenho loucura, sabe pelo quê? Pagar a faculdade de alguém. Então ora para eu ter dinheiro. Aí ó, bateu, levou aqui. Olha aqui, imagina, Tomás. Imagina isso. Você pegar um irmão da igreja que lutou a vida toda pagando aluguel, e o Senhor te dá a graça, te dá recurso. Eu estou falando de dinheiro, irmão. Dinheiro, não é pecado não, é dinheiro. E você poder levar essa pessoa: irmão, vamos ali comigo. Aonde? Cala a boca, vem comigo. Lá vem você, está inventando alguma moda. Eu sou desses. Fizeram umas casas bonitinhas ali. Vamos ali dar uma olhada? Ah, se meu dinheiro desce. Deixa de ser bobo, vamos lá olhar. Bonitinha, né? Tem quintalzinho na frente. Tem uma área de serviço lá atrás. O condomínio tem um parquinho para as crianças. Aí a pessoa fala assim: porque ela não tem condições. Vamos entrar na casa para ver? Ah, não, melhor não. Vamos. Quando a pessoa está na sala, você tira do bolso uma chave e diz assim: essa casa é sua. Ah, irmão. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Mas bem-aventurado. Você está vivo aí? Tem coisas que Deus vai te dar pelas mãos de outra pessoa. Tem gente que é tão orgulhoso, irmão, que não consegue ser abençoado. Não consegue. Ela quer pagar. Você fala assim: não, pode deixar aqui hoje. Não, faço questão. Irmão, aprenda a ser abençoado. Deixa de orgulho. Se foi alguém querendo abençoar você, receba em nome de Jesus. A sua obediência, pega aí, ó, e o seu serviço está sendo contemplado pelo céu. Deus não fica devendo nada para ninguém. A recompensa vai chegar. Fale para 3 pessoas ao seu redor aí: a sua recompensa vai chegar. Ele te vê. A sua hora vai chegar. Vai chegar, irmão. Não seja afoito, espere, sua hora vai chegar. Chega ou não chega? Chega. Não seja afoito, sua hora chega. Olha aqui. E chegou na vida do Eliseu, diga aleluia. E sucedeu que indo eles andando e falando, um dia comum, um dia normal, o discipulador e o discípulo estão ali conversando sobre o culto. Você viu lá o pastor lá no podcast, todo saidinho, um dia normal, conversando, trocando ideia, lembrando a fidelidade de Deus. Um dia normal. Num dia normal, estando eles andando e falando. Jesus vai voltar num dia normal. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Um dia normal. E o que aconteceu? Eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, separou um dos dois. Qual era a ordem? Não se separa, fica junto, fica perto, não perde a oportunidade. Mas olha, não eram eles que estavam se separando, era Deus que estava no negócio. Diz que o carro passou no meio deles, foi cada um para um lado. Eu imagino o desespero dele. Não, eu vou perder. Não. Você não está ainda esperando a promessa. Chegou o dia da tua promessa. Chegou a hora. É hoje. Quem sabe não é hoje que Deus libera a tua bênção aqui? Quem sabe não é hoje que Deus libera as promessas que estão travadas ainda no reino do Espírito? Quem sabe não é hoje? Separou um do outro, e Elias subiu aos céus num redemoinho. Deus fala e Deus cumpre, hein? Deus fala e Deus cumpre. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros.
e nunca mais o viu. Não viu mais o Elias, mas a capa, ô glória, caiu. Olha aí, nunca mais o viu. Pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. O que o Eliseu clamou quando foram separados? Tomar uma água aqui para dar tempo de você pensar. Vocês são demais, hein? Meu pai, meu pai. Ele chamou o profeta de... Pega essa aqui em nome de Jesus. Quando o profeta Elias passou no território dele, ele teve que se despedir do seu pai. Ganhou um beijo, mas perdeu o pai. Olha aqui, tudo que você tiver coragem de abrir mão, Deus vai te recompensar lá na frente. A Bíblia está dizendo que o profeta Elias se transformou para o Eliseu num pai. O discipulado é isso, irmão. O discipulado é isso. Tem um envolvimento de alma. Não é. Sai do profissionalismo. Sabe? Não, Tomás é meu discípulo. Então, Tomás, essa semana a gente tem que conversar, né? Não. Eu tenho prazer de estar. Você não é um nome na minha agenda. Você não é um gabinete. Você é o meu filho. Você tem livre acesso. Meu Deus. O Eliseu não gritou: meu mentor, meu professor, meu líder, meu chefe, meu trampolim para chegar aonde eu quero. Não, meu coach. Não, ele chamou o profeta de meu pai. Ele disse: meu pai. Sabe o que eu aprendo? Está na tela. A paternidade espiritual curada libera o meu destino profético. Tem que resolver. O discipulado, para ser eficaz, uma palavra aos líderes dessa casa. Se você é um líder nessa casa, levante a sua mão. Tem uma pedrada na sua cabeça aí agora, hein? Se você é um líder nessa casa, o seu discipulado é eficaz se você conseguir conquistar o coração dos seus liderados. Eles não vão receber ordem de quem eles não conhecem. Até quando você for dar um direcionamento, eles vão dizer assim: peraí, quem é que está falando comigo? Não, ele me conhece. Não, ele sabe das minhas lutas. Ele está interessado no meu crescimento. Agora, se não conhece, o liderado não se entrega. Depois que você ganha o coração, você pode dizer assim, ó: vamos pular dessa ponte? Ele diz: vamos. Se você falou, eu confio. Quem está vivo, diga glória a Deus. Você precisa ter essa questão da paternidade resolvida, irmão. Quero indicar um livro para você: A Paternidade Bem Resolvida, do pastor Fabiano Ribeiro. Anota aí: Paternidade Bem Resolvida, pastor Fabiano Ribeiro. Se a sua paternidade for destravada, tudo na sua vida vai ser destravado. Tudo. O espírito da orfandade vai morrer de fome e você vai romper para a glória de Deus. Você está vivo aí? Deixa eu liberar uma palavra sobre você. Levanta a mão para receber. Deus vai dar um pai para cuidar de você. Deus vai dar um pai espiritual para cuidar de você, para dizer assim: como é que você está? Vou passar aí para a gente orar hoje. A gente tem orado pouco, estou passando aí para a gente orar mais. Olha aqui, mas não fica assim só achando que tu vai ganhar, não. Você também vai ser o pai espiritual para alguém. Sabe quando essa igreja vai explodir e crescer? Quando nós tivermos discipuladores que amam, cuidam, se importam, e nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Receba aí em nome de Jesus. Bora! Nós chegamos no momento em que Deus cumpre a promessa para o Eliseu. Quem aqui tem promessa? Deixa eu ver sua mão. Tem promessa? Tem promessa? Tem promessa? Você que está em casa aí, você tem promessa aí? Tem? Não desista daquilo que Deus ainda não desistiu. Não desista daquilo que Deus ainda não desistiu. O que é a capa, pastor Adriano? A capa é o revestimento. A capa é a cobertura,
A capa é uma armadura, é uma unção, é um mistério que Deus tinha com o Elias, e Ele está deixando isso para o Eliseu. Vai ser liberado sobre a nova geração. Esse culto é da nova geração. Há uma capa que vai cair sobre vocês. O Elias, o mensageiro, vai passar, mas a mensagem vai continuar. Sobre quem? Sobre a nova geração. A unção é mais importante do que a pessoa. A pessoa é perecível, a unção não. Jesus morreu, ressuscitou, foi para o Pai. O Evangelho está aqui até hoje para a glória de Deus. Você já está entendendo o final da mensagem. O profeta Joel disse assim, depois disso: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos, vocês já cantaram isso aqui hoje, profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito. Diz que o Elias subiu e a capa desceu. Jesus subiu e o Espírito Santo caiu sobre a igreja. O profeta falou que viria do alto. O profeta Joel disse assim: derramarei. Diga assim comigo: derramarei. É de cima para baixo, é do alto que vem, é do alto que vem. Olha aqui, está na nuvem, vai ter que fazer o download, vai ter que baixar, vai ter que descer. É do alto que vem, não é do pregador famoso que vem, não é do cantor das multidões que vem, é do alto que vem. Diga comigo: é do alto que vem. Olha como é que é do alto que vem. Batismo de Jesus. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo, olha aí, descendo como uma pomba e pousou sobre ele. Então uma voz dos céus me disse: esse é o meu filho amado. Olha a paternidade aí, o meu filho amado que me enche de alegria. Esse é o meu filho amado em quem me comprazo, que me enche de alegria. Na minha versão, esse é o meu garoto. É ele. Você está vivo aí? Eu já estou com vontade de sair marchando aqui em nome de Jesus. A unção que estava sobre Jesus revestiu a igreja em Atos 2. Jesus está dizendo assim: eu vou voltar para o Pai, mas fiquem tranquilos, a minha capa eu vou deixar para vocês. Faça os links aí, eu vou subir, porque o Pai me disse que eu vou subir. Mas olha, o meu legado, a minha unção, tudo que eu estou fazendo, vocês vão fazer também. Eu expulsei demônios, se prepare para expulsar demônios. Eu curei enfermos, se prepare para curar enfermos. Eu viajei pregando o Evangelho, se prepare para viajar pregando o Evangelho. Tudo que eu estou fazendo, vocês vão fazer também. A minha capa está sobre você, o meu espírito. Você tem tudo o que você precisa. Aleluia! Meu Deus. Vocês vão fazer isso de forma exponencial, obras maiores. Eu tive 3 anos de ministério. Você já é crente há quanto tempo? Jesus teve 3 anos de ministério. Você já é crente há quanto tempo, irmão? Catuca quem está do teu lado, diga assim: obras maiores. Fala assim: você está atrasado, irmão, você está atrasado. Você está atrasado, hein? Obras maiores. Obras maiores. A minha capa vai cair sobre você. Você quer ver o dia que a capa caiu? Diga: eu quero, pastor. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio é do alto que vem. Veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Oh glória! Você está aqui? Você está aqui?
Vamos voltar para o Elias e para o Eliseu. Fomos ao Novo Testamento. Vamos voltar para o Elias e para o Eliseu. Também levantou a capa de Elias que dele caíra. Sabe por quê? Eles estavam aqui. A Bíblia diz que eles passaram pelo Jordão. Mas quem abriu o rio Jordão foi quem? Elias. Elias abriu o rio Jordão. Diz que ele tomou a sua capa, que ainda estava com ele, e abriu o Jordão. Diz que ambos passaram. Os dois passaram no meio do Jordão. Do outro lado é que o mistério aconteceu, que o Elias subiu para o pai, num redemoinho, mas a capa ficou. Irmãos, eu imagino o Eliseu pegando aquela capa, meu pastor, pegando aquela capa, ao mesmo tempo que era tudo que ele queria, bateu o desespero, sabe por quê? E agora? É muito difícil substituir Elias, ele é o homem do fogo. Elias orava e as coisas aconteciam milagrosamente, irmão. Você está comigo aqui? Diga amém. E eu? Como é que vai ser comigo? Será que vai funcionar? Irmão, ele é gente, ele tem medo, sujeito às mesmas paixões que eu e você. Mas o que habilitava ele não estava nele, era a capa que estava. Não é no seu entendimento, não é na sua força, há um revestimento sobre você. Quando o anjo aparece para Maria e ele diz assim: salve agraciada, você dará à luz ao Filho de Deus. Ela disse assim: eu não tenho condições, eu não posso, eu sou virgem. Mas ele diz assim: o meu Espírito vai te cobrir com a sua sombra. Coisas que você não sabe fazer sozinho, debaixo da unção de Deus você vai fazer. Você vai fazer. E com a capa nas mãos, chegou a hora da verdade. Será que vai funcionar comigo? Eu não chego nem aos pés de Elias. Que saudade dele, era tudo tão mais fácil. Por que eu pedi isso? E quantas vezes eu e você se questiona sobre o chamado, o ministério que está na sua mão. Deixa eu te falar uma coisa, levanta essa cabeça. Se Deus chamou você, é você mesmo. Deus não erra, Deus não erra. Se Ele escolheu você, é você que Ele vai usar. Só que você não pode ir de peito aberto. Você precisa de um revestimento de poder. Você precisa de uma cobertura, você precisa de uma capa. E deixa eu te dar uma boa notícia, Ele já está aqui, revestido com a capa. Ele tem que voltar. Só que agora ele não tem mais o Elias, é ele e Deus. Deus vai tirar as suas muletas para você aprender a depender dele. Com Elias é fácil, agora é você e Deus. Você não vai ficar pegando carona no seu pastor, na sua pastora, no seu líder. Não, não, não. Tem coisas que Deus vai falar com você lá no secreto do teu quarto. Desenvolva a tua espiritualidade. O véu já rasgou, não tem sumo sacerdote. Vai você. Ninguém vai subir no monte para você não. Aqui não tem babá espiritual. Cria coragem, vira homem, vira mulher de Deus e vai buscar a Deus. E não fica com raiva de mim não, vai me amando. Que eu estava há mó tempão sem vir aqui, agora aguenta, estava tudo acumulado. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Olha para o lado e diga assim: irmão, tem um revestimento sobre você. Tem uma capa disponível para você. Tem uma capa, tem uma cobertura. Você não está largado não. Deus vai provar que Ele é Deus na tua vida. É só esperar um pouquinho, Deus vai mostrar o poder dEle. Por que Deus vai fazer isso, pastor? Porque lá do outro lado do rio tem plateia. Lá do outro lado do rio tem gente falando assim, ó: ele foi com Elias, mas agora ele volta sozinho, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se adiantou ele ficar naquela paparicação toda, naquela bajulação. Vamos ver. Vamos ver se ele tem promessa mesmo. O Elias eu respeito, não, tudo bem, mas o Eliseu vai ter que comer muito feijão com angu. Mal sabiam que lá do outro lado do Jordão ele tinha sido revestido de poder. Olha aqui, agora ele tem que voltar. Fica com o texto aí. Também levantou a capa de Elias que dele caíra, e voltando-se para a margem do Jordão, é a prova de fogo, hein? Tomou a capa de Elias que dele caíra, e feriu as águas, e disse:
Onde está o Deus de Elias? Ainda é o Deus de Elias. Mas fique tranquilo, a referência é muito forte. No começo é assim mesmo, a gente começa copiando, mas você vai achar o seu caminho para a glória de Deus. Onde está o Deus de Elias? E quando ele feriu as águas, se prepara para dar glória, hein? Quando ele feriu as águas e disse: onde está o Deus de Elias? Elas se dividiram de um lado para o outro, e Eliseu passou. Aleluia. Com a capa que caiu do Elias, ele passou. Mas espera aí, do outro lado tem aqueles que zombavam. Do outro lado tem aqueles que falavam assim: dali não vai sair nada. Do outro lado tem aqueles que estão dizendo assim: eu te conheço, você brincou na rua aqui, você foi criado com a gente, agora está se sentindo mais especial. Não, há uma unção sobre mim, há um revestimento. Deixa eu liberar uma palavra para você aqui, receba aí em nome de Jesus. Você vai se tornar uma pessoa irreconhecível. Irreconhecível. E a plateia, olha a plateia. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de frente em Jericó. A plateia que estava do outro lado do rio, está vendo ele vir sozinho. Viram que o rio Jordão se abriu. Talvez eles estavam esperando dois, mas só vem um não. Um com a unção é mais do que a maioria. Oh glória. O que eles disseram? Está lá no texto: o espírito do Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Meu Deus. Sabe o que é isso aqui? Honra, reconhecimento. Quem olhar para você vai ter que reconhecer: realmente Deus é Deus na vida dele. Realmente há uma unção sobre a vida dela. Acabou a brincadeira, não mexe com ele não mexe com ela não, porque o Deus de Elias está sobre ele. Já estou terminando. Se o pessoal do louvor quiser vir para cá, já vem para cá. E eu vou fazer apelo hoje aqui também, em nome de Jesus. Olha aqui. Vem, mas vem logo, gente. Vem pingando não. Vem que o negócio é forte. Marca aí, pastor, um workshop aqui para essa galera do louvor, hein? Socar Jesus na cabeça deles aqui. Olha aqui. Participa da mensagem aqui em nome de Jesus. Qual foi o último milagre do Elias? Qual foi o último milagre do Elias? Pelo amor de Deus, gente. Qual foi o último milagre do Elias? Abrir as águas do Jordão. Tocou com a capa, passaram os dois. Aqui houve o arrebatamento, o cumprimento da promessa. Qual foi o primeiro milagre do Eliseu? Abrir as águas do Jordão. Onde um termina, o outro começa. Onde uma geração está terminando, a outra geração está começando. Nós vamos passar. Nós vamos passar. Nós já estamos envelhecendo. Deixa eu te falar isso aqui, ó. Você já está envelhecendo. Treine a nova geração. Jesus sabia que o seu tempo era precioso. Ele investiu em gente. Treinou, discipulou, andou com eles 3 anos e valeu a pena. Eles revolucionaram o mundo da época com a pregação do Evangelho. Onde um termina, o outro começa. Nós vamos orar pela nova geração aqui nessa noite. Nós vamos liberar para eles. Você que teve experiência com Deus, você que buscou o batismo com o Espírito Santo, chegou a hora de nós liberarmos isso sobre a nova geração. E eu quero terminar com essa frase lá na tela. Pode passar, por favor. Você vai ler junto comigo no 3. Fique em pé no seu lugar, para liberar o teu diafragma aí. Fique em pé, fique em pé. Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Aleluia.
aleluia, 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 aleluia. Ei, Jesus, levanta a sua mão direita aí para profetizar. Levanta a sua mão direita aí para profetizar. Deus vai fazer um rebuliço aqui dentro dessa igreja aqui. A nova geração está olhando para nós. Nós estamos aplainando, nós estamos nivelando o caminho para eles. Chega de maus exemplos, chega de escândalos. Eles vão olhar para nós. Nós vamos balizar o caminho deles, em nome de Jesus. Eu vou contar de 1 até 3 e nós vamos ler essa frase. 1, 2, 3. O teto de uma geração será o piso para a próxima. Você pode aplaudir o Senhor?